Você é realmente especial ou está psicopatologizando a si mesma? Hoje vamos explorar um tema que afeta entre 15 e 20% das pessoas no mundo. Isso impacta todos os aspectos da sua vida. Cada vez mais pessoas se identificam como neurodivergentes. Muitas pessoas neurodivergentes sentem que percebem energia. Essas pessoas abrem caminhos e ficam mais aptas a se conectar com outras coisas. Sentir profundamente é um superpoder. Alguns dos maiores avanços em nossa cultura foram feitos por pessoas que pensam e veem coisas que ainda não existem. Me diz que você é neurodivergente sem dizer que você é neurodivergente. Emily Dickinson, Albert Einstein, Billie Eilish, Bill Gates, Simone Biles, Tom Holland, Selena Gomez, Leonardo DiCaprio, Megan Fox. Como você descobre se é neurodivergente? Uma das nossas coisas favoritas aqui é encontrar um teste. Peguem seus lápis, pessoal. Número 1, você costuma perceber... Oi, eu sou Mayim Bialik. E eu sou Jonathan Cohen. Bem-vindos ao nosso Breakdown. Uma das coisas que amamos aqui no Breakdown da Mayim Bialik é como todos nós somos diferentes e como todos nós somos especiais. Mas a pergunta que vamos fazer hoje é: você é realmente diferente? Você é realmente especial? Ou será que você está se patologizando enquanto o espelho cultural reflete de volta o que você acha que quer ouvir? Hoje vamos explorar um tema que afeta entre 15% e 20% das pessoas no mundo. Isso impacta todos os aspectos da sua vida, incluindo trabalho, relacionamentos e como você se sente em relação a si mesmo. Se você já ouviu que é neurodivergente, ou se alguém disse pra você, esse é o motivo, é porque sou neurodivergente, este episódio é pra você. Vamos discutir o que ocorre no cérebro quando alguém diz, sou neurodivergente. Nós vamos falar sobre o termo abrangente, que é a neurodivergência, ver o que está incluído nele e conversar sobre alguns dos desafios do autodiagnóstico. E esse tipo de terminologia, para formas muito pessoais e íntimas de como funcionamos no mundo. Você pode estar descobrindo um superpoder ou pode estar em um contágio social psicossomático com todos esses testes online que podem estar te levando para o caminho errado. Bem, estamos aqui para te dar a explicação mais definitiva possível sobre neurodivergência. Também vamos falar sobre o que é incrível em ser neurodivergente. Como é viver com um conjunto diferente de habilidades e uma abertura para potenciais superpoderes? Vamos explorar como tantas pessoas que estão no espectro neurodivergente pensam e sentem de forma diferente, têm mais conexão com experiências espirituais, percepção, energia, intuição e até habilidades psíquicas. Vamos abordar como ansiedade social, transtorno do processamento sensorial e ser empata se enquadram na neurodivergência. E estamos muito interessadas em todas as semelhanças que se sobrepõem e no que podemos entender sobre a experiência humana a partir de cada um desses diagnósticos específicos. Esperamos que este episódio realmente ajude você a se entender melhor, oferecendo um guia sobre esse universo e ajudando você a saber como abraçar seus dons e habilidades naturais, enquanto recebe o apoio nas áreas em que você precisa de suporte. Adoramos, especialmente nos episódios exclusivos da Mayim e do Jonathan, encontrar um quiz. Isso nos ajuda a entender melhor a nós mesmas e realmente aumenta a nossa capacidade de conversar sobre o que exatamente estamos diagnosticando, o que precisa ser aprimorado e o que podemos aprender sobre nós mesmas. Sabemos que muitas se identificam como neurodivergentes e já tiveram dúvidas sobre isso. Por isso, Jonathan e eu vamos abordar o tema. Jonathan, vamos discutir neurodivergência. Explica pra gente. Então vamos começar por aqui. Sabe, nas redes sociais, o termo neurodivergente ou neurospice virou meio que um atalho para qualquer pessoa que se sente fora do padrão. E isso pode acontecer de várias formas. E a gente vai falar sobre alguns desses exemplos. Na verdade, é para pessoas que percebem ou se relacionam com o mundo e outras pessoas de maneira diferente, ou têm um sistema sensorial distinto dos demais. É mais ou menos para isso que esse termo tem sido útil. Nós vamos falar sobre por que essa noção de diferença ressoa tão profundamente e maneiras de enxergá-la talvez como algum tipo de adaptação evolutiva, com abertura para a criatividade, para a intuição. E também vamos falar sobre como a neurodivergência é frequentemente mal interpretada. Acho que o que me intriga é quão ampla é essa categoria, até onde ela deveria ir e o que isso significa.
E de uma perspectiva científica, vamos falar sobre algumas dessas variações. Cada vez mais pessoas estão se identificando como neurodivergentes, muitas vezes sem um diagnóstico formal. Então, na verdade, há uma lista que eu gostaria de apresentar de transtornos, síndromes e deficiências que se encaixam na categoria da neurodivergência. Antes que Maian leia essa lista, que é fascinante, vou trazer minha perspectiva não científica, que talvez gere algumas críticas, certo? Porque eu acredito que toda essa lista é uma tentativa de quantificar e qualificar o que é diferente. Por tanto tempo vivemos em sociedades que esperavam que crianças e pessoas se comportassem de uma certa maneira, e se você ficasse fora dessa curva normal, então você era inaceitável de alguma forma. E nós vamos te ajustar para que você possa sentar na sua carteira, para que você possa trabalhar na fábrica, para que você possa ser um bom contribuinte para a sociedade da forma como foi determinado que você deveria existir. E eu acho que agora, mais do que nunca, as pessoas estão livres dessa expectativa, que muitas das restrições da sociedade foram removidas e as pessoas estão descobrindo. Espera um segundo, eu posso falar sobre sentir de forma diferente, eu posso falar sobre perceber o mundo de forma diferente. Mais do que nunca, todo mundo tem voz para ter uma experiência individual. E tudo bem se você estiver fora do meio da curva normal. Então, pessoas que são neurodivergentes, essas são as categorias com as quais as pessoas geralmente se identificam com esse rótulo de neurodivergente. Então, pessoas no espectro do autismo. Alguns podem argumentar que todas as pessoas no espectro do autismo são neurodivergentes, mas nem todo mundo que é neurodivergente está no espectro do autismo. TDAH é outro exemplo, que pode ocorrer tanto junto com o autismo quanto separadamente. Se você tem TDAH, provavelmente você se encaixa nesse guarda-chuva da neurodivergência. Descalculia, que é dificuldade com matemática. Disgrafia, que é dificuldade com escrita, dislexia, desafios com leitura. Dispraxia, que é dificuldade com coordenação. Ter um transtorno de processamento sensorial caracteriza a neurodivergência. Ansiedade social está incluída na neurodivergência. O que mencionei são coisas com as quais muitos concordariam. Eu apenas faço as coisas de outro jeito. Meu cérebro é diferente, entende? Mas sob o guarda-chuva da neurodivergência, você também vê coisas como a síndrome de Tourette. Você observa a síndrome de Williams. Algumas clínicas identificam a síndrome de Prader-Willi, que estudei na minha tese. A síndrome de Down também faz parte da neurodivergência. Deficiências intelectuais se enquadram na neurodivergência, até mesmo condições e diagnósticos de saúde mental, transtorno bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo. Então, para mim, ao abordar esse tema, isso não apresenta um problema imediatamente, mas sim um desafio para nós. Porque agora temos um termo que é enorme, realmente muito, muito amplo. Porque o que isso está dizendo é que alguém com, digamos, síndrome de Down e alguém que é disléxico estariam sob o mesmo guarda-chuva. E, claro, há pontos em comum, mas muitas diferenças, por isso não nos baseamos só em um diagnóstico de neurodivergência. Por isso, buscamos termos mais específicos para entender melhor quais recursos as pessoas precisam. Então, por exemplo, não é útil dizer para a mãe de uma criança de 4 anos: seu filho é neurodivergente, porque isso pode significar espectro autista, pode significar TDAH, pode indicar transtorno de processamento sensorial ou disgrafia. Essas categorias existem por um motivo, e isso é algo que queria destacar. Temos um termo amplo que pode se aplicar a várias coisas. Esse é o primeiro desafio. Desafio número 2, a sobreposição de muitas dessas síndromes e diagnósticos é enorme. Então, quando você pensa em um diagrama de Venn clássico, certo? 2 círculos, talvez 3, certo? Estamos falando de pessoas com autismo, ansiedade social e TDAH. Existem pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo que também são ansiosas. Existem pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo que não são ansiosas, certo? Então, a hesitação que eu tenho, sabe, é que queremos ser o mais específicas possível quando estamos falando da nossa experiência pessoal, quando estamos falando clinicamente. Mas, claro, as redes sociais e esse tipo de conversa cultural costumam ser mais amplas. Uma das maneiras, você sabe, muito, muito informais de medir esse tipo de coisa é, sabe, qual é a prevalência do que as pessoas estão usando como hashtag?
O que as pessoas estão comentando nos círculos das redes sociais? Agora, claro, essa é uma pesquisa muito específica, sabe? Muito imperfeita que fizemos, porque só porque as pessoas estão marcando isso, não significa que seja mais prevalente no universo. Significa que é sobre isso que as pessoas querem falar. Então, por exemplo, 14,5 milhões de marcações para a hashtag autismo, certo? Essa é uma categoria muito maior e uma conversa muito mais ampla, especialmente porque, como você sabe, o autismo separou o diagnóstico de Asperger e agrupou com o transtorno do espectro autista, que também pode incluir o autismo não verbal, certo? TDAH, 5,9 milhões de marcações TOC, 2,6 milhões de dislexia, tem cerca de 1 milhão de marcações. Outros transtornos, como o transtorno dissociativo de identidade, têm cerca de 244 mil. 200 mil. Então, o autismo é muito comentado, especialmente nesses tipos de círculos. Você sabe, tem um monte de conteúdo realmente interessante e, em muitos casos, engraçado, em muitos casos, que faz muita gente se sentir validada. Nós separamos alguns dos TikToks mais compartilhados sobre esses assuntos. Sabe, a diferença de como as experiências são para outras pessoas em comparação com como são para pessoas que se identificam como neurodivergentes. Conversas sobre mascaramento e como dar suporte ao seu sistema nervoso. Como trabalhar com seu cérebro, não contra ele. Quais são os superpoderes que estão associados a algumas dessas categorias neurodivergentes? Um dos vídeos do TikTok que eu realmente gostei mostrava alguém fazendo exatamente todas as coisas que eu faço. Comprando plantas, limpando, organizando, rearranjando os móveis. Algumas das coisas que meu cérebro mais gosta de fazer. Tem uma piada recorrente na nossa família de que toda vez que você vai à casa da Mayin, parece que ela está de mudança. Sempre tem uma pilha de coisas que ela reorganizou, colocou na calçada, decidiu doar, já passou pelas coisas de infância dos filhos e percebeu que aquilo não é mais necessário. E dá para perceber claramente quando ela entra nessas fases, são níveis profundos de organização e limpeza. O breakdown de Mayim Bialik é apoiado por Lelo. Vamos falar sobre algo que definitivamente não falamos o suficiente: autossatisfação. Vamos falar sobre masturbação. A masturbação é um aspecto normal, saudável e fortalecedor da experiência humana. A ciência nos ensina que os neurotransmissores do bem-estar que são liberados durante a masturbação, como a dopamina e as endorfinas, são coisas importantes para a nossa saúde geral. O orgasmo libera a ocitocina, que promove o relaxamento. Infelizmente, existe uma grande disparidade nas taxas de orgasmo. Mulheres heterossexuais têm orgasmo bem menos frequentemente que seus parceiros homens. Isso geralmente ocorre por menor foco na estimulação do clitóris, essencial, ou por falta de comunicação sobre o prazer feminino e equívocos históricos sobre a anatomia feminina. Felizmente, Lelo está aqui para reduzir essa disparidade. Lelo não é apenas mais uma marca de brinquedos sexuais, é a marca de brinquedos sexuais. Famosa pelo design de luxo, qualidade premium e tecnologia inovadora, Lelo tem a confiança de milhões no mundo e adorada por celebridades, influenciadoras e especialistas em sexo. Não se trata de truques ou modismos. É realmente sobre prazer elevado, intencional e bonito de ver. Agora, durante a Black Friday, além das ofertas nos produtos premium da Lelo, nossas ouvintes especiais do MBB podem usar nosso código de cupom MIN20 para garantir um desconto extra de 20% acumulável com os descontos da Black Friday e válido para todos os produtos. Com o nosso código de desconto de 20%, você ganha 20% de desconto extra em produtos que já estão com desconto no site da Lelo. Nem todo mundo tem esse benefício. Sona é um dos produtos mais vendidos da Lelo por um motivo e agora está de volta, melhor do que nunca, com silicone super macio, 10 modos de prazer e 16 níveis de intensidade. Eu não sabia que havia 16 níveis de intensidade. Sona 3 Cruise foi criado para oferecer o prazer profundo e envolvente que você merece. A tecnologia de aumento suave faz a intensidade crescer aos poucos, não vibra. Pulsa com ondas sônicas que penetram sem contato direto e se ajusta automaticamente para manter a intensidade constante, resultando em um orgasmo mais completo, profundo e intenso. E quem não quer isso? A diversão continua. Use o código MIN20 e ganhe 20% de desconto extra em qualquer produto, acumulando com as promoções da Black Friday. Acesse o link abaixo e eleve seus momentos íntimos como nunca. O breakdown da Mayim Bialik tem patrocínio da Our Place. A maioria dos utensílios antiaderentes ainda contém toxinas prejudiciais. Um estudo do Ecology Center, na Califórnia, revelou que 80% das panelas antiaderentes têm Teflon, um PFAS, que pode ser liberado na comida, casa e corpo,
tema já abordado várias vezes no breakdown da Mayim Bialik. Além disso, um estudo recém-publicado na revista Science of the Total Environment descobriu que um único arranhão em uma panela antiaderente pode liberar aproximadamente 9.100 partículas de plástico. A Our Place produz utensílios de cozinha de alto desempenho e sem toxinas. Os produtos deles não contêm químicos eternos como PFAs e PTFS, permitindo cozinhar com confiança, sem preocupação com substâncias além dos ingredientes. O conjunto de utensílios da Our Place transforma sua cozinha de uma vez, como fez com a nossa. O conjunto traz 2 frigideiras Always Pan multifuncionais e 2 panelas Perfect, nas versões mini, que adoro, e grandes, substituindo uma pilha volumosa e cara de utensílios de cozinha. Esta é uma das frigideiras Always Pan multifuncionais que nós simplesmente amamos. Além disso, é uma peça de cozinha linda. Com só 4 peças, você sela, refoga, frita, assa, ferve, cozinha no vapor e mais. Economize $150 ao escolher o pacote de panelas. Outros produtos de destaque são o Wonder Oven, Air Fryer e Forno Torradeira Inovador, já esgotado 8 vezes, feito de aço inoxidável e vidro, oferecendo experiência de cozimento ecológica e eficiente. A Always Pan é a icônica e mais vendida panela 10 em 1 perfeita para cozinhar, selar, fritar e assar. Ela faz tudo isso reduzindo o uso excessivo de óleo, o que também é muito importante. A Always Pan Pro é a primeira panela antiaderente sem revestimento, feita de titânio puro, oferecendo durabilidade incomparável e garantia vitalícia limitada. Esses utensílios de cozinha são duráveis, de alto desempenho e até usados por chefes com estrela Michelin. Além disso, são lindos. A Our Place faz sua maior promoção do ano agora. Economize até 35% em todo o site até o dia 2 de dezembro. Acesse FromOurPlace.com para descobrir por que mais de 1 milhão de pessoas já passaram a usar os utensílios de cozinha da Our Place. Com 100 dias de teste sem riscos, frete e devoluções grátis, compre com confiança. Aproveite agora a promoção de Black Friday da Our Place sem precisar de código. E uma das coisas que eu realmente aprecio sobre essa ideia de camuflagem, não sei se esse é um termo que as pessoas sequer sabiam usar, mas se você é uma pessoa neurodivergente e está vivendo no mundo, há tanta coisa que você precisa sentir, que você precisa proteger. Quero dizer, é assim que as coisas são. E é engraçado porque tem tantas coisas que eu escondi na minha vida porque eu achava que não era certo. A gente já conversou sobre como eu costumava dormir com um grupo de peixinhos de borracha conectados por um elástico. Quando fui ao acampamento, me diga que você é neurodivergente sem dizer que é, né? Até dormir com as mãos embaixo é meu jeito de dormir sempre. Não sabia que era símbolo de neurodivergência, mas parece que é. Chamam de mãozinhas de dinossauro ou de T-Rex. Sempre faço isso. Outra coisa interessante, de novo, essa é a minha pesquisa amadora. Existem tantos testes online que tentam te ajudar a descobrir se você é neurodivergente. Isso me mostrou que as pessoas realmente procuram por isso. Muitos deles exigem que você pague, o que foi outro indicativo. As pessoas devem realmente estar procurando por isso, se as empresas estão tentando lucrar com pessoas que estão literalmente pesquisando o que eu pesquisei. Sou neurodivergente, quis gratuito. Foi isso que eu pesquisei. Então, o outro desafio, caso você não tenha percebido pela lista que eu dei acima, é como você descobre se é neurodivergente? Uma maneira seria ter um diagnóstico. Ou seja, se te disseram que você está no espectro do autismo, se te disseram que você tem TOC, se você foi identificada como tendo um transtorno do processamento sensorial, isso é um pouco o seu ingresso para o mundo da neurodivergência. Mas eu fiz um teste que não vamos analisar aqui. Mas o engraçado é que esse teste diz que foi feito para descobrir qual tipo de neurodivergente você é. E eu pensei, bom, que ótimo. Quem sabe o que vai aparecer para mim? Esse teste disse que eu tenho Tourette. Ele disse que é altamente provável que eu tenha Tourette. Agora, o que me interessa como neurocientista é que temos uma maneira muito específica de diagnosticar clinicamente pessoas com Tourette. Acho que se eu fizesse um teste para Tourette, daria negativo. Mas o meu teste de neurodivergência me direcionou para isso como um possível diagnóstico. Então, para quem entende alguma coisa sobre Tourette, você pode estar pensando, ok, acho que já sei o tipo de perguntas. Jonathan, você tem ideia, me conhecendo, por que isso apareceu? Não estou dizendo que o teste está errado. Eu realmente acho que é algo bem ousado para um teste dizer por que será que apareceu Tourette para mim?
Eu não sei muito sobre Tourette ou sobre a classificação, os requisitos para se encaixar nesse diagnóstico. Mas se eu tivesse que adivinhar e supor que talvez você tivesse um pouquinho disso, você tem muita dificuldade quando algo quer sair da sua boca, de segurar para não deixar sair. Ah, muito bom. Ok, muito bom. Então, algumas das perguntas focaram em qual nível de desconforto eu sinto em certas situações. Seja querendo dizer algo, querendo expressar alguma coisa, não conseguindo controlar, interrompendo, coisas assim. Então, sim, muito bom, Jonathan. Para mim, isso indicou um pouco da imprecisão que pode ocorrer quando buscamos na internet ou nas redes sociais por diagnósticos específicos. Então, isso é só eu colocando meu chapéu oficial, por assim dizer. No entanto, eu encontrei outro teste que tem 20 perguntas que eu gostaria de revisar aqui. Então, peguem seus lápis, pessoal. São perguntas de sim ou não. Então, não é a forma mais precisa de fazer esse tipo de teste, mas é um bom sim ou não. E eu não vou dizer quantos sim vocês devem procurar. Número 1. Você frequentemente acha situações sociais confusas ou avassaladoras? Ok. Você tem um interesse intenso em tópicos específicos que outras pessoas podem achar incomuns ou obsessivos? Essa é difícil. Ah, você falaria isso de mim? Não. O que diria sobre mim? Isso é um não pra você. Tô contando a quantas perguntas eu acho que você deveria responder sim. E então, você e eu vamos comparar. O motivo de eu dizer isso não é porque é um não pra você e um sim absoluto pra mim. Lembra quando estávamos assistindo a World Series e eu queria falar por horas sobre todos os detalhes, certo? Você fez aquela cara. Ok, então isso é um sim pra Mayan. Tenho grande interesse em temas que outros podem considerar incomuns ou obsessivos. Também não é justo, porque sou cientista e fui treinada para entender coisas interessantes que outros acham incomuns, mas vai além disso. Eu poderia falar sobre pompons para sempre, mas ninguém quer ouvir. Número 3. Você acha difícil ou desconfortável fazer ou manter contato visual durante conversas? Número 4. Você prefere rotinas e fica chateada quando sua rotina é interrompida? Já fiquei chateada 3 vezes por ter minha rotina interrompida só neste podcast. Número 5. Você é muito sensível a certos tipos de luz, sons ou texturas? Número 6. Você costuma não notar sinais sociais ou tem dificuldade em interpretar linguagem corporal e expressões faciais? Número 7. É difícil para você fazer ou manter amizades? 8. Você tem comportamentos repetitivos ou rituais que sente necessidade de fazer? Interessante. Número 9. Te dizem com frequência que você leva as coisas ao pé da letra ou tem dificuldade para entender sarcasmo? Você é muito literal. Número 10. Você acha difícil lidar ou entender suas próprias emoções? Número 11. Você costuma se sentir exausta ou ansiosa depois de interações sociais? Número 12. É difícil se concentrar em assuntos que não te interessam? Você passa longos períodos focado em temas ou atividades do seu interesse? Número 14. Você sente uma fascinação intensa por padrões, números ou por categorizar informações? Essa é difícil. Você não tem uma fascinação intensa. Quero dizer, só estou dizendo, nunca te vi intensamente fascinada por padrões, números ou categorias. Tipo, vou aprender sobre o sistema decimal de Dewey com intensidade inigualável ou matemática. Não, você não é assim. Tem fascínio, mas não diria que é intenso. 15. Mudanças inesperadas ou planos alterados te deixam muito angustiado? Não. Número 16. Você sempre se sentiu diferente dos outros ou deslocado? Você valoriza justiça e equidade e se incomoda quando isso é desrespeitado? Você costuma falar longamente sobre seus interesses, sem perceber que as outras pessoas na conversa já não estão mais interessadas? 19. Transições, como sair do banho, são especialmente desafiadoras para você? Como eles sabiam? Ou ir de casa para o trabalho? Essa é interessante. Você sentia que precisava se esforçar mais que seus colegas para tirar as mesmas notas na escola? Certo. Você recebeu alguma resposta negativa? Digamos assim. Eu geralmente consigo manter contato visual por causa do meu lado de atriz. Mas se eu não estiver meio que forçando, sabe, essa habilidade de manter contato visual, eu não gosto muito. Espera aí, eu não perco sinais sociais. Eu realmente não perco.
Eu sou super atenta aos sinais sociais. Eu sou super atenta à linguagem corporal e às expressões faciais, a um ponto que chega a ser um impedimento, sabe? Todas essas respostas são sim. Não acho difícil entender sarcasmo, mas conheço muita gente que acha. Sim. Então, o resto delas seriam sim. Então, quantas... Estou com 18. Eu tenho... Deixa eu só conferir aqui. Eu tenho... 4,5 sim. Não, 5,5 sim. Bem, isso é fascinante porque você tem 11 sim. Eu estava sendo conservadora e você tem 11 sim. Eu só tenho 5,5. Não. Você não tem. Talvez 6. Talvez 11. Ok, qual é o limite? Ok, vamos lá. Essas são as que eu acho. Situações sociais geralmente são confusas ou sobrecarregantes para você. Isso não foi um sim. Pode continuar. Você realmente acha desconfortável fazer contato visual fora do trabalho, em situações sociais, eu diria. Você é sensível à luz, sons e texturas. Sim, essa eu marquei como sim. Eu diria que é difícil para você fazer amigos e manter amizades. Não porque haja algo de errado com você, ou porque você não seja sociável, não goste de pessoas ou não seja uma pessoa agradável, mas eu acho que por causa de muitas dessas outras características, pode ser difícil para você. Se você não gosta da cultura de bar, isso muda a natureza das amizades na vida adulta, porque esses são os lugares onde as pessoas vão e fazem amigos. Eu não acho que seja difícil para você entender suas próprias emoções, mas eu acho que às vezes, ok, você tem muita facilidade em lidar com elas. Acho que você tem dificuldade de se concentrar em temas que não te interessam. Ah, sim. Qual o número dessa? Marquei um super sim nela. Sim, essa era a 12. Sim. 12 é um sim. 13 foi um sim. Eu não lembro o que era a 13. Períodos prolongados de foco intenso. Sim. Você se sentiu diferente dos outros e como se não se encaixasse? Sim. 16. Sim. E na 20 marquei sim na de que tive que me esforçar mais que meus colegas. Sim. Acho que sabemos porque algumas dessas coisas acontecem. Então, com quantos sims você deve começar a se preocupar? Se você responde sim para muitas dessas perguntas, este teste recomenda que... Essa é a questão principal. Se você responde sim para muitas dessas perguntas e percebe problemas no trabalho, nos relacionamentos, na vida, pode ser uma boa ideia conversar com um especialista. Se você respondeu sim para tudo isso e não tem problemas no trabalho ou relacionamento, não significa necessariamente que exista um problema a ser resolvido. Você pode estar em um trabalho que combina com todas as suas características. Talvez você viva em um mundo e cidade que combinam com todas essas características suas. Morar em locais com muito barulho, como sirenes e caminhões de bombeiros, pode ser mais difícil para pessoas sensíveis do que viver no interior, mesmo com a mesma sensibilidade. Então, realmente depende não só de você responder sim, mas se você está tendo dificuldades em áreas da sua vida onde esse tipo de diagnóstico pode levar a mais informações. É isso que incentivamos as pessoas a buscar. E mesmo que você não esteja tendo dificuldades, isso pode dar um pouco de insight sobre o que você talvez achasse que era normal. Então, eu conheço muitas pessoas que talvez não percebam que existe uma certa tensão em situações sociais. Elas simplesmente achavam que era assim mesmo que eram as situações sociais. Elas podem não perceber que a forma como elas funcionam tem um papel nisso. Então, isso pode ajudar a esclarecer mais, trazer mais autopercepção. Quero falar um pouco sobre o que é incrível em ser neurodivergente e quais são algumas das coisas maravilhosas que acontecem quando paramos. De nos vermos como algo a ser consertado e de vermos nossos cérebros como algo a ser melhor compreendido. Essa noção de neurodivergência é como um espelho cultural que é colocado diante de nós, que em muitos casos nos ajuda a entender por que às vezes parecemos experimentar o mundo de forma tão intensa, certo? Para aquelas de nós que já ouvimos ou sentimos que somos demais, ou que sentimos demais, ou que somos muito sensíveis. Ou para pessoas que já ouviram, você está vivenciando as coisas de um jeito que outras pessoas não conseguem lidar. Esse termo pode ser muito reconfortante porque, em muitos casos, é mesmo. É um superpoder. É um superpoder ser capaz de sentir profundamente. É um superpoder ser capaz de vivenciar as coisas profundamente. Mas para muitas pessoas, especialmente aquelas que podem ter dislexia, dispraxia, disgrafia, pode não parecer um superpoder no momento.
Então, parte disso também, sabe, esse movimento em direção à compreensão das implicações mais amplas da neurodivergência é nos abrir para entender o que são algumas dessas outras coisas. Então, muitas pessoas que são disléxicas antigamente, você recebia esse rótulo e ele ficava com você para sempre. O que gosto na discussão sobre neurodivergência é que, apesar de ser disléxica, meu cérebro funciona de maneiras que o de pessoas não disléxicas não funciona. Que oportunidade a neurodivergência me oferece? Muitas pessoas têm uma conexão espiritual especial, uma visão diferente do mundo que lhes traz intensa alegria e perspectiva. Essas coisas também vêm junto com ser neurodivergente. Sabe, Jonathan fala bastante sobre criatividade. Pensamento linear, claro e racional são fundamentais. Mas isso também não é disso que os sonhos são feitos, né? Os sonhos são feitos de imaginar o que não é possível e pensar além do que essas quatro paredes, sabe, nos levam a fazer. Alguns dos maiores avanços na nossa cultura e na nossa sociedade ao longo da história foram feitos por pessoas que pensam e veem coisas que ainda não existem. Elas conseguem imaginar um futuro que ainda não foi criado, enxergar os limites da sociedade de hoje e encontrar maneiras de impulsionar a sociedade para frente. E fazer isso exige a capacidade de pensar de forma diferente. Então, o pensamento linear que tantas pessoas já nascem tendo ou fazem naturalmente. Quando você é disléxico, quando você tem uma diferença que não permite que você se encaixe no sistema convencional. Esses dons e habilidades de conseguir perceber de forma diferente, imaginar de forma diferente, usar partes diferentes do seu cérebro para chegar onde todo mundo está indo. Facilmente, eles se tornam mais aguçados e desenvolvidos. E vemos isso repetidas vezes. Eric Weinstein diz que, sabe, as pessoas que estão à margem das nossas salas de aula, muitas vezes as crianças que não se encaixam, que estão tendo dificuldades, são aquelas que vão ajudar a encontrar soluções inovadoras e novas que outras pessoas não estão pensando. Antes que quem não se identifica como neurodivergente se sinta mal, saiba que é um espectro amplo e todos estão em alguma parte dele. Mas sobre esse ponto histórico, Jonathan, há muitas coisas interessantes e uma abordagem lúdica, não para reescrever, mas revisitar várias figuras históricas da nossa história. Algumas das mais notáveis, Emily Dickinson, houve uma análise realmente interessante da poesia dela, da escrita dela, e Albert Einstein, certo? Achávamos aquele professor meio maluco, né? Albert Einstein era disléxico e acredita-se que ele também provavelmente tinha TDAH e estava no espectro autista. Eles obviamente estudaram o cérebro dele depois que ele faleceu. Além disso, sabe, pense em artistas. Pense em artistas como Andy Warhol. Eles quase têm certeza de que Andy Warhol era disléxico e estava no espectro. E, sabe, nós temos uma lista realmente incrível que reunimos de atores e figuras públicas, muitos dos quais já participaram do nosso podcast e falaram sobre aspectos da neurodivergência. Então, TDAH é algo que ouvimos falar muito disso entre pessoas criativas. Sabe, nós já tivemos Joel McHale e Mel Robbins que falam sobre TDAH e dislexia. Jodie Sweetin falou sobre isso com a gente. Já conversamos com pessoas sobre transtorno obsessivo-compulsivo. Howie Mandel, Simon Helberg, do The Big Bang Theory, participou do nosso podcast falando sobre TOC, Mara Wilson, Daryl DMC McDaniels, do Run DMC. Ele falou sobre TOC. Já tivemos muitas pessoas falando sobre serem disléxicas e terem outras habilidades especiais. Nosso episódio com Lorna Byrne tratou disso. E muitos dos nossos convidados falaram sobre, sabe, transtorno bipolar, ansiedade social, enfim, várias dessas coisas diferentes que se encaixam nesse guarda-chuva da neurodivergência. Quero também mandar um abraço para Billie Eilish, que já falou abertamente sobre sua síndrome de Tourette. E é realmente uma jornada incrível e fascinante ver a Billie Eilish falar sobre isso e como é a experiência dela com a síndrome de Tourette. Muitos atores e figuras públicas estão se abrindo mais. Elas estão mais confortáveis em falar sobre isso. Henry Winkler fez muito pela dislexia. Bill Gates, disléxico e com TDAH, se saiu muito bem na vida. Tantos atores, Ethan Hawke, Whoopi Goldberg, Anthony Hopkins, Simone Biles, Tom Holland, Selena Gomez, Leonardo DiCaprio, Megan Fox. Só essa lista já é inacreditável. Orlando Bloom, Will Smith, dislexia. Keanu Reeves, dislexia.
Woody Harrelson já falou sobre TDAH. Rachel Bloom já falou sobre TDAH. É interessante ver como tantas pessoas agora se sentem à vontade para falar sobre isso. Eu acho que, como estamos tendo essa abertura, ao invés de parecer um castigo, ao invés de parecer algo vergonhoso, na verdade é algo sobre você que, em muitos casos, não podemos mudar. Podemos ajustar comportamentos para facilitar nossa vida e sermos melhor compreendidos? Com certeza. Mas, como Jonathan disse, não queremos deixar de ter essa diversidade de processamento e de experiência humana. É isso que torna tudo tão colorido. Isso é absolutamente verdade. Trata-se realmente de nos entender e entender como funcionamos, mas nem sempre mudar isso. Então, sabe, para algumas pessoas a medicação para TDA ou TDAH é realmente útil para ajudá-las a fazer as coisas que querem fazer. Para mim, quando tentei, não foi o ideal. Eu usei, eu experimentei. E então, o que descobri é que certos suplementos podem ser realmente úteis, não o tempo todo, mas quando preciso ter um nível mais aguçado de foco. Além disso, a cafeína me afeta de certas maneiras, assim como o sono e o exercício. Então, em tudo isso, eu diria que se trata de entender a nós mesmos, não necessariamente consertar ou corrigir algo, mas obter o apoio de que precisamos quando precisamos. Esse é um ótimo ponto, Jonathan, e que nos leva a uma pequena conversa que eu gostaria de ter sobre neuroquímica e o cérebro, e o que está acontecendo no cérebro neurodivergente. O MindBiot Breakdown é apoiado pela Incogni. Seus dados pessoais estão espalhados na internet, tornando você um alvo fácil para golpistas. Sites publicam legalmente e lucram com suas informações, incluindo nome, endereço residencial e até registros judiciais. Com seus dados expostos, você se torna alvo fácil para perseguidores, ladrões de identidade e pessoas mal intencionadas. No ano passado, as violações de dados aumentaram mais de 200%. Seus dados privados talvez já estejam circulando por diretórios suspeitos, resumos de IA e sites de busca de pessoas, prontos para serem explorados. É nesse momento que o Incogni atua. O Incogni rastreia e elimina seus dados pessoais expostos não só de corretores de dados, mas de toda a internet, diretórios, resultados de busca e bancos de dados de empresas. A função de remoção personalizada deles é ainda mais completa. Envie o link e a especialista em privacidade faz a remoção. Seja um registro judicial aleatório ou um perfil suspeito em sites de busca de pessoas, eles vão fazer isso desaparecer. Reduza o risco de golpes e de roubo de identidade, proteja sua privacidade e recupere a tranquilidade online em 3 passos. Crie sua conta, autorize uma vez e deixe a Incogni cuidar do resto. Eles não podem te prejudicar se não te encontrarem. Adicione até 3 e-mails, endereços e telefones para encontrar mais perfis ocultos. Com o plano ilimitado, envie qualquer link e ele some, tudo sem riscos. Cancele a qualquer momento ou receba seu dinheiro de volta em até 30 dias se não estiver satisfeita. Os golpistas estão ficando mais espertos, mas com a Incogni você está um passo à frente. Eles são o único serviço de remoção de dados verificado de forma independente pela Deloitte, porque sua privacidade merece comprovação. Recupere seus dados pessoais com a Incogni. Acesse incogni.com/Mayam e use o código MIAM para obter 60% de desconto em um plano anual. Esse é o código MAIN em incogni.com/MAIN. O breakdown de Mayim Bialik é patrocinado pela Bubs Naturals. Envelhecer é mais difícil do que você esperava? Para mim foi assim. De articulações rígidas pela manhã, a recuperação lenta da academia, cabelo afinando, unhas quebrando e pele seca sem brilho. Envelhecer pode ser chato, mas não precisa ser. Os peptídeos de colágeno da Bubs Naturals ajudam você a rejuvenescer. Por volta dos 25 anos, a produção de colágeno diminui naturalmente. Nessa fase, entram os peptídeos de colágeno da Bubs Naturals. A Bubs restaura o colágeno, aproximando seus níveis aos da juventude. Assim, articulações fortalecem, cabelo e unhas crescem mais saudáveis e a pele fica mais lisa. É a proteína mais abundante. Ele costuma ser chamado de cola que mantém nosso corpo unido. Eu definitivamente percebi menos dor nas articulações. Meu cabelo, principalmente minha barba, está mais brilhante. Minha pele está mais lisa, mais saudável e eu tenho tomado peptídeos de colágeno natural do Bub. Tem feito parte dos meus shakes e tenho percebido que estou me recuperando mais rápido depois dos treinos. Eu adoro isso. Notei que você reclama menos de dores, então deve estar funcionando. O Bubs é diferente de outros colágenos, sem porcarias, açúcares, adoçantes ou aditivos. Testados por terceiros, certificados pela NSF para esportes e aprovados pelo Whole30, são produtos limpos e confiáveis.
O Bubs é obtido de forma sustentável a partir de gado alimentado com capim e criado solto no pasto, e se dissolve perfeitamente no café, na água ou em smoothies, sem gosto ou grumos. Com mais de 100 mil clientes satisfeitos, a Bubs Naturals foi eleita o melhor colágeno de 2024 pelo Health.com. Também oferece suplementos de eletrólitos, creme para café com óleo MCT e outros produtos. Viva melhor por mais tempo, por tempo limitado. Nossos ouvintes estão ganhando 20% de desconto na Bubs Naturals, usando o código BREAK na finalização da compra. Basta acessar bubsnaturals.com e usar o código BREAK e pronto após a sua compra. Eles vão perguntar onde você ouviu falar deles. Apoie nosso programa. Diga que fomos nós que indicamos. Acho esse ponto realmente importante. Tem havido muita discussão, e grande parte dessa discussão surgiu em torno de conversas anteriores sobre autismo, sabe, de 10, 15, 20 anos atrás. Você pode curar o autismo? Agora, a maioria das pessoas diria que não, e eu acho que provavelmente estariam certas. Mas quais são as características de algumas das coisas que vemos na neurodivergência? E existem maneiras de termos mais controle positivo sobre nossos comportamentos, sobre nossos pensamentos, sobre nossas ações. Então, vou dar um exemplo bem básico. Muitas pessoas costumavam se sentir desconfortáveis com conversas assim. Se alguém dissesse, se uma pediatra dissesse, por exemplo, para a família de uma criança que está no espectro autista, vocês já consideraram eliminar o açúcar? As pessoas poderiam dizer, isso não é da sua conta. O que isso importa? Durante a era moderna, nos disseram para pensar, o que você quer dizer com isso? Por que me preocupar com aditivos? Por que me preocupar com corantes alimentícios? Isso é loucura, coisa de hippie. Bem, acontece que a ciência finalmente confirmou o que muitos pais já vinham percebendo, que os sintomas variam dependendo da quantidade de açúcar que a criança está consumindo. Eles perceberam que os sintomas variam em algumas famílias. Os sintomas variam conforme a quantidade de conservantes, adoçantes e corantes artificiais nos alimentos. Isso afeta todos igual? Não. Essas substâncias tornam as pessoas autistas? Não. Mas o que estamos falando é que existe uma química acontecendo no cérebro, em todo o sistema nervoso, em todo o corpo. E os sintomas e crises, certo, em muitos casos, dependem do ambiente da célula. E o que determina o ambiente da célula é o que está entrando. Pode ser afetado pelo que acontece emocionalmente. Você que é neurodivergente, já notou que se sente mais desregulado quando está estressado? Sentir-se mais desregulada quando as coisas no ambiente não estão boas, sentir-se mais desregulada ou fora do eixo quando alguém que você ama está sofrendo ou quando alguém faleceu. Isso não significa que está te deixando com mais traços autistas ou com mais sintomas de TDAH. O que isso significa é que seu cérebro e sua química estão processando tudo o que está acontecendo e enviando sinais da melhor forma possível. E nós sabemos que existe uma base genética e isso, sabe, faz parte das pesquisas das últimas décadas e décadas. Existe um gene para autismo? Claro que não. Existe um gene para TDAH? Não. Estamos aprendendo que o metabolismo envolve muitos componentes. Não se resume apenas a ingerir proteínas ou carboidratos. Refere-se a como o corpo processa tudo o que recebe, certo? Metabolismo emocional e psicológico. Todas essas coisas são fatores nos sintomas de TDAH, de diagnósticos do espectro autista. Algumas coisas não apresentam sintomas diferentes na síndrome de Down. Mas mesmo para coisas como transtorno bipolar, toque, essas coisas podem piorar. Quando você diz, nossa, meu toque está tão ruim essa semana, está tão intenso essa semana, está demais essa semana. Provavelmente é por causa de outras coisas. Pode ser a alimentação, pode ser o sono, podem ser outros processos metabólicos. Pode ser o que você está vendo no Instagram ou nas notícias. É muito interessante pensar sobre o ambiente em que estamos e como isso nos impacta. Então, não é simplesmente que temos uma condição, temos um certo conjunto de sintomas ou maneiras de ser, mas sim como toda a nossa vida, inclusive o sono, impacta em como funcionamos. Isso vale para pessoas consideradas normais e ainda mais para quem pode funcionar de forma diferente. A próxima pergunta, um pouco mais difícil, é: o que acontece no cérebro ao falarmos de neurodivergência? A resposta é muita coisa, porque pense na lista sobre a qual falamos. Se você me perguntar o que está acontecendo no cérebro com a neurodivergência, eu vou perguntar: qual parte?
Porque se você me perguntar o que está acontecendo no cérebro com o autismo, eu posso falar um pouco sobre isso. Se você me perguntar o que está acontecendo com o TDAH, eu também posso falar um pouco sobre isso. Vai ser diferente do autismo. Pode haver alguma sobreposição. Aí, se você me perguntar sobre ansiedade, isso também é algo diferente no cérebro. E quanto aos transtornos do processamento sensorial, também são diferentes no cérebro. Então, isso é tipo um pequeno spoiler. Eu não posso te dizer uma coisa só que está acontecendo no cérebro em relação à neurodivergência, porque precisamos saber de que tipo de neurodivergência estamos falando. Quanto mais específicas formos, mais interessante a conversa pode ficar. Está além do que vamos abordar aqui, mas minha esperança é que a gente consiga cobrir as coisas que ainda não abordamos nos episódios do nosso podcast, que a gente consiga chegar lá. Por exemplo, gravamos um episódio sobre empatas, discutindo o transtorno do processamento sensorial, anatomia e implicações neuroquímicas. O que eu posso dizer de modo geral sobre o cérebro é que ele, é totalmente voltado para detectar padrões e encontrar significado. E existem muitas estruturas no cérebro, mas o número de conexões no cérebro é o que faz dele o que ele é. Não se trata apenas de uma parte do meu cérebro funcionar bem, ou de eu ter um hipocampo muito forte. É sobre quais conexões permitimos que nosso cérebro faça e em quais ambientes nos colocamos para facilitar isso. Então, não é uma grande surpresa se você tomar uma droga que expande a mente, que é projetada justamente para aumentar a conectividade e certos tipos de experiências, você vai ter um aumento na conectividade e em certos tipos de experiências. Mas para pessoas que são neurodivergentes, elas podem já ter certas características que as abrem para enxergar as coisas de uma maneira totalmente diferente. Reconheço padrões que outros talvez não vejam. Nunca esqueço. Estava com minha amiga Emu muitos anos atrás, que criou o nosso canal no YouTube anos atrás. E eu estava, hipnotizada pelas nuvens. Elas estavam se movendo muito rápido. Era como um daqueles dias frios de primavera em Manhattan. E eu tive que interromper a conversa que estávamos tendo para observar o que estava acontecendo. Ele olhou para cima e disse: "Acho que não teria notado isso antes. Não é assim que o cérebro dele foi programado para perceber." Então, o que isso significa? Isso abre possibilidades para a expressão artística e também para sentimentos mais profundos sobre coisas que outras pessoas podem não perceber. Então, esses são todos esses tipos de caminhos que, quando as pessoas estão muito, muito focadas em racionalidade, números e lógica, é para onde o cérebro geralmente aponta, certo? Mas uma vez que seu cérebro já está meio que aberto para esses outros caminhos, em muitos casos, somos mais propensas a agir sobre eles, a enxergá-los e a encontrá-los em lugares onde outras pessoas não estão encontrando. Uma das coisas que eu mais gosto em pessoas neurodivergentes é a minha capacidade de ter conversas com vários tópicos ao mesmo tempo, que não seguem nenhum tipo de caminho linear, mas todas levam a um resultado incrível. Ou seja, podemos falar sobre algo, pausar esse assunto, entrar numa tangente, e esse desvio realmente tem relevância. E o que eu percebo é que eles conseguem enxergar que várias conversas acontecendo ao mesmo tempo existem justamente porque há uma interconexão e uma relação entre cada um dos tópicos. Especialmente ao conhecer alguém, se a pessoa tenta responder, contar sua história e ouvir sobre como você cresceu. Normalmente perguntam: por que você se mudou para lá? No meu caso, foram cerca de 6 fatores diferentes que me levaram a isso. Tem meu filho, meu trabalho e o que eu fazia na época, e eu tinha esse apartamento. E muitas vezes as vidas dessas pessoas não são tão aparentemente simples quanto aquelas que dizem: a gente se conheceu, casou, teve filhos e morou na mesma casa por X anos. Acho que muitos dos que fogem do padrão acabam tendo histórias de vida mais complicadas, e eu adoro explorar isso. Eu gosto dessa teoria. Pessoas neurodivergentes têm histórias de vida mais complexas. Achei que você se referia a como fala da própria história, o que também considero meio neurospicy. Sim, ambas são verdadeiras, mas comecei falando sobre como contamos nossa história. Percebi que falamos da nossa história de um certo jeito porque elas costumam ser bem mais complicadas. Então, sem entrar muito a fundo aqui, eu acho que esse é um ponto importante a ser destacado. Por que pessoas neurodivergentes podem ter histórias de vida mais complicadas? Se a gente olhar sob esse guarda-chuva, né? Se a gente está olhando sob esse guarda-chuva, pessoas que podem ter dificuldade para escrever, comunicar o que querem dizer, entender números, entender coisas abstratas.
Se isso não é tão fácil para você quanto é para outras pessoas, muitas coisas básicas da vida podem parecer muito desafiadoras. Muitas coisas básicas que você deseja conquistar podem parecer desafiadoras. O número de etapas necessárias para fazer X, X ou Z para pessoas com TDAH pode ser paralisante. Pode ser realmente paralisante. Eu já falei sobre isso. Meu pai, de saudosa memória, ele odiava preencher formulários. Eu só achava que ele odiava preencher formulários. Ele era meio contra o sistema, o governo, tipo, não preciso desses formulários, blá blá. Meu pai tinha dificuldade em preencher um formulário. Era difícil para ele. Só percebi isso após sua morte. Ele era filho de contador e esperavam que fosse perfeito com números e precisão. Por que não virou contador como o pai? Ele dizia, porque sou um artista. E então, mas quando eu penso sobre isso, ele era realmente bom com certos aspectos dos números. Ele tentou se formar em matemática na faculdade e depois acabou mudando de curso para inglês. Acho que ele não tinha apoio para algumas coisas e não conseguia adotar certo modo de pensar, o que virou parte de sua identidade. Eu não ajo assim. Agora olho para trás e penso, que outras coisas foram difíceis na vida dele? O que mais foi difícil? E eu penso nas pessoas que eu conheço, e muitas delas realmente têm histórias complicadas. Bem, eu não consegui entender isso. Eu não consegui chegar lá. E eu perdi aquilo. E sim, é difícil ser neurodivergente. Um termo muito comum entre pessoas que vivenciam a neurodivergência é o conceito de mascaramento, onde elas precisam fingir que são de determinada maneira, que entendem coisas que na verdade não entendem, ou se apresentar ao mundo de uma forma que os neurotípicos as aceitem como se fossem iguais a eles. E, na verdade, para mim, a experiência mais marcante que tive foi ir para uma escola. Você realmente precisava ser algum tipo de neurodivergente para poder estudar naquela escola. E foi a primeira vez que eu não precisei fingir. Não precisava fingir saber coisas que não sabia, nem fingir entender a tarefa passada na aula. Eu podia dizer, espera um segundo, não tenho certeza de quando isso tem que ser entregue ou do que esperam de mim. E o nível de alívio que senti foi incrivelmente poderoso. Era um peso que eu nem percebia que estava carregando. E eu acho que é exatamente isso que acontece quando as pessoas começam a perceber que têm essas diferenças e começam a se conectar com outras pessoas que também têm essas diferenças. Você finalmente pode ser você mesmo. Bem, e outra coisa que acontece é que isso cria muita tensão. Sabe, se você é uma pessoa que não gosta quando outras pessoas estão mastigando, isso é misofonia, que eu sei que é algo da Valéria. Acho que podemos compartilhar isso porque ela já compartilhou antes. Camuflagem é agir como se você estivesse bem quando alguém está mastigando bem alto na sua frente. Isso é camuflagem, é algo que você precisa fazer. E sabe, outro exemplo que foi dado em um desses TikToks foi criar simetria em relação ao toque. Eu preciso encontrar maneiras muito criativas de alcançar a simetria de que preciso por meio do toque. Eu também como as coisas em grupos de 3. Agora, muitas dessas coisas estão claramente no território do toque, relaxando confortavelmente lá, como em uma espreguiçadeira na piscina do toque. Mas uma dessas manias é tipo, sabe, meus filhos zombam de mim porque eles me dão 2 biscoitos e eu fico tipo, eu preciso de mais um. E eles dizem, e se a gente não te der mais um? Sabe, tipo, até onde eu vou por causa disso e eu faço até quando estou sozinha. Tem que ser de 3 em 3 e eu preciso encontrar maneiras de ter simetria ao comer e ao tocar nas coisas. Nós passamos quase 6 anos juntos e eu não sabia que você comia de 3 em 3. Então você está se camuflando tanto que eu nem percebi isso. Toda vez tirando o direito do seu filho bem na sua frente. Toda vez, são 3. Acho que o reconhecimento de padrões tem muito a ver com o motivo de tantas pessoas neurodivergentes sentirem que percebem energia quando algo muda no ambiente ou alguém diz algo e você pensa, tem mais coisa aí. O que será? Não estou dizendo que é só isso. Eu realmente acho que muitas pessoas neurodivergentes percebem coisas que vão além dos 5 sentidos. Fale um pouco sobre reconhecimento de padrões e sua manifestação. Acho que estamos falando de um grupo específico de pessoas que podem ser neurodivergentes e interessadas em acessar essas habilidades de uma forma espiritual ou energética. Sabe, nesse sentido, acho que ainda há muita pesquisa a ser feita, mas eu realmente acredito que em muitas das conversas que tivemos, sabe, aqui neste podcast,
sobre pessoas que têm mais facilidade para entrar em certos estados meditativos, certos estados de foco, que, segundo Suzanne Giesemann, você pode aprender a desenvolver. Você não precisa ser assim naturalmente. Mas para pessoas que são neurodivergentes e podem ter uma tendência para esse tipo de coisa, sim, acho que a gente pode dizer algo como: essa pessoa é muito boa em ler as pessoas ou em história. Essa pessoa teria sido tipo a casamenteira da cidade, né? Como é estar sintonizada em coisas que outras pessoas não percebem. Padrões de comportamento, padrões de consistência, até padrões na linguagem que outras pessoas não percebem. Eu sou uma pessoa muito, muito detalhista. Eu realmente noto coisas que outras pessoas não notam. Eu quase sempre percebo quando alguém cortou o cabelo, mesmo que a pessoa tenha o cabelo bem curto. Tipo, eu simplesmente percebo e as pessoas sempre perguntam: como você percebeu? Meu próprio marido não percebeu, sabe? E eu sou muito observadora, sabe? Isso faz parte desse espectro pra mim. Essa questão de seguir em frente e o quanto nos camuflamos. E, sabe, eu penso em quantos de nós, quando éramos crianças e reclamávamos pra nossos pais ou professores, tipo, alguma coisa não está certa. Tipo, eu não estou... E só diziam, todo mundo sente isso, você está bem. E isso realmente me irrita, sabe? Quando eu falo de uma dificuldade e a outra pessoa tenta me fazer sentir melhor de forma desproporcional, tornando aquilo algo universal. E é tipo, não, e essas são literalmente as 3 palavras, você não entende. Quando você passa por algumas dessas coisas, quando é tipo, eu tenho uma pilha de papelada na minha mesa e Maim diz pra mim: vamos passar por essa papelada. Vamos preencher esses formulários. Não se trata de me motivar mais. Tipo, eu realmente preciso colocar todas as minhas habilidades, capacidades, minha energia no lugar certo. Eu tenho que me preparar mentalmente para isso. Tipo, passar por esse nível de papelada é muito mais difícil do que fazer algo criativo em que eu poderia passar horas. Certo, mas isso não paga as contas. Na verdade, paga sim. Não paga. O que eu quero dizer é, se você tem uma pilha de contas para pagar, literalmente, certo? E claro, não é tão divertido ou envolvente, e é muito difícil se motivar. A gente teve que ir a uma festa. E era meio que uma festa de trabalho. Mas quando eu coloquei o pé no lugar onde eu podia ver as pessoas no terraço dessa festa, meu pé não tocava o chão. Tipo, sabe, quando você dá um passo, meu pé parou no ar. Foi como se dissesse, não podemos ir mais adiante. Só quero descrever a cena para as pessoas. O que eu estava olhando, aquilo era tão horrível. Talvez umas 10 pessoas sentadas do lado de fora, em um belo pátio, todas beliscando alguns tacos, e então mais umas 8 pessoas sentadas juntas, cada uma assim. Não havia conversa em grupo. Tipo, todo mundo estava em um grupinho tendo uma conversa, e parecia que o mímico estava prestes a subir num palco com 100.000 pessoas sem nenhum discurso preparado. Você estava tremendo. Você me olhou como se eu te torturasse. Você se virou e disse: a gente tem que, eu não consigo. Não, isso é tipo, eu nem sei se você chegou a formar frases. Ok, Valerie, quanto você tirou no seu teste? Mais ou menos 12. Olha isso. Olha quem pensa que é importante aqui. Talvez você não entenda o que vou dizer porque só tirou 12. Para nós que estamos no grupo dos 17 para cima, Valerie, se você estivesse olhando para o que Jonathan descreveu, porque eu sei que esse é um ponto em que você e eu concordamos. O que disso parece que pode ser um problema? É que eles já estão na bolha deles, conversando sobre as coisas deles. Ok, Sim? Eu fico na dúvida se posso interromper. Eles param no meio da frase e te encaram, como se perguntassem: o que você tem a acrescentar a essa conversa? Um medo social enorme, mas para mim, quando Jonathan disse a frase, quantas pessoas tinha ali? De 10 a 15 já é muita gente. Você disse que estavam relaxando. Eles estão num nível de conforto em que eu não tô. É um pátio lindo. Eu não tenho um pátio lindo assim. O que eu estou fazendo aqui? Comendo tacos? Eu tenho que comer na frente das pessoas. E se eu engasgar, babar, limpar a mão na parte de trás do meu rosto, do jeito que eu como? E se eu ficar de boca aberta? Isso. Além disso, todo mundo estava no seu próprio mundo, exatamente como a Valéria disse. Então tudo que você falou que parecia adorável era como lava derretida borbulhando. É tipo Mordor. Eu estou olhando para Mordor, o olho de Sauron. Tipo, é horrível. Havia também uma mesa de comida incrível que acho que também te incomodou. Os tacos vegetarianos eram só de batata, basicamente. Então era só um taco de batata. Comer na frente dos outros. Você é vegana? Prefiro não falar sobre isso.
Na verdade, acabou sendo muito legal, mas eu senti que estava forçando o meu melhor sorriso. Foi muito agradável, pessoas muito queridas. Eu diria isso. Vamos falar sobre a estratégia que você usou para ir daquela experiência inicial até se acomodar, escolher um lugar e ter um momento bastante agradável, que parece que você conseguiu aproveitar. Então, no passado teria sido o álcool. Tipo, eu acho que para muita gente não foi. Não tinha álcool. Eu estava procurando por algo, sabe? Quando vi batatas fritas, pensei, essa é minha amiga. A batata frita vai melhorar tudo, mas não é um bom mecanismo de enfrentamento. Eu ia me mimar com uma limonada ou uma bebida diferente, mas isso teria envolvido cumprimentar mais pessoas na área das bebidas. Então, eu evitei isso. O que eu fiz? Fiquei perto de você. Deixei claro que era importante você não me deixar sozinho para socializar, pois eu não queria ficar sozinha. Não gosto de socializar sozinho. Não, mas às vezes conhece pessoas e poderia ter ido a outros lugares. Mas o que eu fiz? Sim, quero dizer, eu tentei focar na respiração, não chorar, ficar sentada. Você disse para si mesmo que tudo ia ficar bem? Você criou uma narrativa, uma reformulação cognitiva da TCC? Eu lembrava que tinha meu próprio carro se precisasse ir embora, ou seja, era importante para mim saber que havia uma possível saída. Sim, e também não me obriguei a fazer o que não queria, pois não conseguia. Gostamos de jogar cornhole. Tinha um conjunto de cornhole, mas eu não estava preparada para sair do meu sofá e daquela posição que a gente encontrou. Eu até encontrei pessoas que, sabe, eu conhecia algumas pessoas. Então, pelo menos isso foi um pequeno ponto de apoio. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, que é meio à parte, e a gente vai falar sobre isso de forma relativamente anônima. Uma terapeuta energética com quem eu já busquei aconselhamento acabou estando nessa festa e eu não sabia. E eu não gosto de ver terapeutas fora do lugar onde eles trabalham. Felizmente, já estávamos quase indo embora, mas eu não queria socializar com alguém que conhece muitas coisas profundas e sombrias sobre mim e já deixou as mãos pairando sobre mim. Então isso também foi agradável, mas tipo, quando eu fazia terapia, se eu via ela indo ao banheiro, eu pensava, não preciso mais urinar. Nunca mais vou urinar, pois não entro no banheiro se ela estiver lá. Pelo que entendi, você teve uma experiência, usou estratégias e mecanismos para lidar com ela, além de conhecer seus limites. Isso é verdade. Main, fale um pouco sobre a ideia de como a neurodivergência pode se conectar com empatas ou pessoas que são altamente sensíveis. Eu acho que, como já conversamos sobre quais caminhos são mais enfatizados em cérebros diferentes, eu acho que para pessoas que são neurodivergentes, estamos falando de cérebros que, sim, talvez prestando menos atenção a coisas que, digamos, pessoas consideradas normais prestariam atenção. Isso significa que elas estão tecnicamente abrindo caminhos para se sintonizarem com outras coisas. Ainda há muita pesquisa a ser feita. E, novamente, estamos lidando com uma categoria super ampla quando falamos sobre neurodivergência. O trabalho de Kai Dickens com o Telepathy Tapes está gerando discussões sobre o que ocorre quando se é não verbal. Que outras vias precisam ser abertas? Isso ativa outras habilidades perceptivas? Ao que parece, sim. A confiabilidade, previsibilidade e consistência disso ainda precisam ser avaliadas. Mas eu acho que algumas dessas conversas que o Telepathy Tapes trouxe tanto para nós quanto para a comunidade em geral estão meio que dizendo: o que sabemos sobre como o cérebro quer processar, especialmente quando há supostos déficits em outras áreas? É realmente interessante. E o fato de serem altamente sensíveis, especialmente a roupas, ambientes e sons, é uma correlação interessante que estamos observando em pessoas que têm essas diferenças. Ah, sim, com certeza. E, sabe, eu também tenho filhos, então também vimos como os jovens são tratados de forma diferente quando têm essas preocupações e pedidos. Sabe, muitas pessoas acusaram vários grupos da nossa sociedade de serem privilegiados por pensarem nessas coisas. Mas, sabe, quando eu penso no meu pai, fico me perguntando como era a vida dele quando criança. Eu fico pensando quantos problemas ele teve quando era mais jovem que ninguém sabia e quantas gerações de pessoas, foram ignoradas em relação à necessidade de apoio, aceitação e segurança em torno dessas questões. Esse é um ponto realmente importante. Acho que uma das melhores coisas que você pode fazer por uma criança é enxergar quem ela é, reconhecer as coisas que são inerentes a ela. Obviamente, não estamos dizendo que nenhuma criança deve desenvolver habilidades que ainda não tem, mas enxergue o que é inerente, veja do que ela precisa e tente ajudar oferecendo o máximo de aceitação possível. Então, se ela nunca for ser o aluno mais normal,
o melhor em recitar informações em vez de pensar criativamente, de pensar fora da caixa. Tente identificar quem essa criança é e dê o apoio que ela precisa. Quero tocar brevemente em alguns dos desafios do que conversamos antes. Sabe, qual é a diferença entre validação e, patologizar demais a nossa existência humana? Houve um estudo recente em que analisamos as redes sociais como um incubador de psicopatologia de personalidade e comportamento, autenticidade de sintomas e transtornos ou contágio social psicossomático. Então, a ideia é, e isso é uma citação, quanto mais diluídas as identidades se tornam, mais fácil é cooptá-las e transformá-las em mercadoria. Manter os usuários engajados em vídeos curtos no TikTok e Instagram faz com que criadores simplifiquem sua identidade, removendo o contexto. Os sintomas são tão generalizados ou fabricados que se aplicam a qualquer pessoa, o que é um convite tentador para a maioria cada vez maior de pessoas que têm dificuldade de acompanhar as crescentes exigências do capitalismo. Então, em muitos casos, os desafios que alguém pode sentir por ser neurodivergente, por ter dificuldades, acompanhar a vida, o trabalho, os horários, a rotina, todas essas coisas, pode estar fazendo com que as pessoas aspirem a se identificar demais. Talvez elas se identifiquem, mas o que isso representa? Isso define sua identidade ou quem realmente são? Quais seus pontos fortes e o que querem melhorar? A gente simplesmente desiste e diz: eu sou neurodivergente, não tem nada que eu possa fazer. Em muitos casos, há coisas que podemos fazer, mesmo que seja algo como a cafeína interage com a sua neurodivergência. Como a medicação que você pensa em usar pode influenciar isso? A outra coisa que eu queria mencionar é que o que esse estudo publicado no Journal of Comprehensive Psychiatry descobriu é que a exposição dos adolescentes a essas coisas. Então, a exposição dos jovens durante certas fases do desenvolvimento da personalidade aumenta a probabilidade de que eles desenvolvam sintomas dos transtornos que estão vendo online. Então, existe uma janela. Existe uma janela em que nós literalmente podemos, de certa forma, acompanhar estatisticamente a probabilidade de surgirem sintomas de transtornos que estão sendo apresentados a eles. E isso é uma das questões. Como estudei transtorno obsessivo-compulsivo na minha tese, todos adoram me dizer que tem TOC. É o que mais gostam. Eu gosto de usar sapatos com cadarços bem amarrados. Tenho TOC. Você sempre brincava comigo dizendo: Maia, você é aquela mulher, a cientista que insiste no termo correto. Mas eu estava à frente do meu tempo, porque é exatamente esse tipo de medo, esse excesso de diagnóstico ou de patologização. Às vezes as pessoas só são organizadas, às vezes as pessoas são meticulosas, às vezes as pessoas são caprichosas. Pode até ser um diagnóstico, mas, de novo, se não está causando problemas no seu trabalho, na sua vida social e no seu funcionamento geral, pode não ser algo que necessariamente precise de atenção clínica. É divertido e interessante achar esses pontos de identificação nas redes sociais. Isso me faz sentir menos sozinha ao ver essas coisas. Com certeza. Como o cara passando o aspirador, isso me fez sentir ótima. Outra coisa que as pessoas podem perceber é que elas gostam de ter pequenos objetos especiais, coisas que carregam com elas. Se você está apenas ouvindo, Miami está com um apontador que ela trouxe, e esse é realmente um apontador novo? Não, esse é o meu apontador, mas esse é o meu pompom. Valerie está com o alienígena dela. Tenho várias coisas aqui. Mexer nos objetos é uma característica comum em testes de neurodivergência. Perguntam: você tem dificuldade de ficar parada? Sua perna balança sem parar? Sim, esse é meu apontador. Eu gosto de coisas incomuns e coleciono coisas incomuns, o que também pode estar no espectro do TOC. Às vezes, isso é chamado de colecionar itens sem utilidade. E eu não acho que eles sejam inúteis. Então, o que aconteceu foi que esse era o meu apontador, que era só... Na verdade, tem uma história engraçada sobre esse apontador, que talvez eu conte em outro momento. Mas eu acabei sentando em cima do meu apontador e ele quebrou, e eu fiquei muito chateada. Então, o Jonathan consertou pra mim. Eu também quero só mencionar, antes de encerrarmos aqui, algumas dicas práticas. Jonathan, será que você pode compartilhar? Sabe, cada um de nós tem muitas características, como o questionário mostrou. Cada um de nós tem muitas características. Você pode citar as 3 principais atitudes que ajudaram a entender melhor como seu cérebro funciona diferente e enxergar isso como um superpoder? Bem, em primeiro lugar, identificar as áreas em que preciso de ajuda. Então, para mim,
eu precisei apostar na minha habilidade de processamento auditivo, porque eu adoro receber informações dessa forma. E eu precisei apostar nisso e usar essa habilidade em tudo o que faço. E isso foi o maior divisor de águas que já aconteceu comigo. A próxima parte foi realmente dar um passo atrás e reconhecer que eu tenho pontos fortes por causa dessas diferenças que jogam a meu favor. Então, ao invés de enxergar minhas diferenças como uma deficiência ou desvantagem, eu passei a dizer: todo mundo é programado de forma diferente. Esse é o meu padrão único. E como eu uso isso para avançar nas coisas que me interessam? E o terceiro é identificar as áreas em que eu tenho dificuldade, como preencher formulários, ou perceber que me saio melhor trabalhando em colaboração. No início da minha carreira, percebi que eu nunca teria sucesso ficando sentado sozinho em uma sala para escrever pelo resto da minha vida profissional. Eu sabia que precisava de um ambiente colaborativo, com mais feedback e relações interpessoais. E por isso, tive que tomar decisões muito firmes para mudar o rumo de como eu iria usar minhas habilidades para ter o máximo de sucesso possível. Sabendo que, embora eu já tivesse imaginado minha vida como esse escritor, produzindo roteiros, sentando, sendo criativo sozinho, quem eu era, eu tive que encarar isso de frente e tomar as decisões necessárias para abraçar meus pontos fortes. Muito bom. Para mim, meus 3 principais, o primeiro é a aceitação, que sinceramente acho bem mais fácil, com toda a conversa que existe sobre isso. Então, sou grata e feliz pelas pessoas mais jovens e por quem está buscando apoio dessa forma, por terem isso, porque pode ser muito confuso. E realmente tentar sempre se encaixar num molde que não é o seu pode ser muito frustrante. Então, eu acho que a aceitação, essa ideia de realmente aceitar como é de verdade, não resistir a isso. Quando penso sobre a escola, percebo que meu cérebro não funcionava como o dos outros. Precisei refazer 2 exames de qualificação. Hoje entendo melhor, mas na época não aceitava e me culpava, achando que havia algo errado comigo. Então, a primeira coisa seria focar não só em dizer "eu me aceito", mas pensar em como isso se manifesta na prática. A segunda é buscar segurança. Sou um tipo de neurodivergente com muitas questões de segurança. Preciso me sentir segura. Se eu não me sinto segura, tudo dá errado e só piora. Então, onde estão os lugares em que posso encontrar segurança? Sabe, a natureza, minha fé religiosa, minhas explorações espirituais e filosóficas que podemos fazer aqui. Criatividade, esse é outro lugar realmente seguro. E a terceira coisa, quero dizer, acho que há muitas outras coisas fisiológicas para fazer em busca de segurança. Sabe, dormir traz segurança. Tudo isso pode estar sob o guarda-chuva da segurança. Mas eu acho que essa noção de alegria e de buscar alegria, mesmo que seja através da natureza ou da criatividade, mas encontrar esse lugar de alegria para que nada pareça uma luta o tempo todo. Sabe, eu não quero sentir que estou lutando. Também gostei do que o Jonathan disse. Identifique no que precisa de ajuda e peça apoio para voltar a encontrar alegria. Esses são meus 3 principais pontos. Muito bem dito. Acho que só vou acrescentar mais um pensamento que é: quando você encontrar as coisas com as quais pode precisar de ajuda ou com as quais tem dificuldade, não há nada de errado com você. Você não precisa eliminar as coisas com as quais tem dificuldade para conseguir o que deseja da vida. Você pode precisar de ajuda, você pode precisar de apoio. O objetivo de um suplemento ou de um medicamento não é fazer com que o problema desapareça completamente, mas sim te dar apoio suficiente para te ajudar ao longo do caminho. E olhar para nós mesmos, perceber que não precisamos erradicar o problema para conseguir o que queremos, já é um grande passo. Muito bom, eu agradeço muito. Esperamos que tenha sido uma conversa útil. Sei que alguns pontos foram gerais e outros específicos, mas já queríamos abordar esse tema. Sabemos que muitos na nossa comunidade Breaker se identificam com aspectos da neurodivergência e neurodiversidade. Estamos muito felizes em trazer essa conversa para vocês e trocar ideias entre nós. Encontre a gente no Substack e compartilhe sua experiência como neurodivergente ou em um relacionamento com alguém neurodivergente. Porque existe uma experiência de aprendizado realmente fascinante que precisa acontecer entre 2 pessoas de um casal, se uma tem alguma diferença e a outra funciona dentro do padrão. Nós exploramos tudo sobre ciência e espiritualidade no Substack. Meu nome é Alex Breakdown, venha participar com a gente lá. Do nosso breakdown ao que esperamos que nunca tenha, até a próxima. It's Mayim B. Alex Breakdown. She's gonna break it down for you. She's got
science PhD or two. One fiction, one and now she's gonna break